Então vamos lá, pessoal. A nossa aula da semana 8 vai ser sobre momento linear, impulso e colisões. Tá? Essa aula da semana 8, esse conteúdo está relacionado ao capítulo 8 também do livro de Física 1 do Young Friedman, que é o livro-texto que a gente tem usado como base para as nossas aulas. Então a gente vai falar sobre esse conteúdo, momento linear, impulso e colisões, nessa aula, e depois, nas próximas duas aulas, a gente vai falar do capítulo 9 e 10, que é a parte de cinemática e dinâmica de rotação de corpos rígidos. E então a gente encerra o conteúdo para a nossa terceira avaliação. Começando com o conceito de momento linear. O momento linear é um conceito muito útil em física, porque muitos problemas em física a gente não vai conseguir resolver utilizando simplesmente a segunda lei de Newton, por exemplo, na forma como a gente escreveu, de força resultante igual a massa vezes aceleração. Muitos problemas podem ser entendidos, em vez de usando a segunda lei dessa forma, a gente utilizar uma reformulação dessa segunda lei via a utilização do conceito de momento linear. Bom, e o que é o momento linear? O momento linear é uma grandeza vetorial, é o P, vetoriedade de quilogramas vezes metro por segundo, e ele é a massa, o momento linear de um corpo. O vetor momento linear de um corpo é a massa desse corpo vezes o vetor velocidade. Então, se a gente tem aqui, por exemplo, um vetor, uma partícula qualquer, que tem um determinado vetor velocidade, digamos que esse seja o vetor velocidade da partícula, o vetor momento linear vai ser um vetor que vai apontar na mesma direção e sentido, certo? Esse vai ser o vetor momento linear. Porém, ele vai diferenciar aqui do vetor v apenas em módulo, porque esse vetor p, no momento linear, ele é a massa vezes a velocidade, vezes o vetor velocidade. Então, ele varia do vetor v em módulo apenas, mas direção e sentido é o mesmo. Porque ele é basicamente simplesmente um escalar, que é a massa vezes esse vetor v. Se esse módulo aqui vai ser maior, nesse caso no meu desenho aqui, o módulo de P seria maior do que o módulo de V, porque eu representei com uma seta maior, de comprimento maior. Então, esse M aqui, esse escalar M que multiplica o vetor velocidade, seria uma massa que é maior do que 1. Se esse M for um número menor do que 1, então esse vetor P, na verdade, vai ser em módulo menor do que o V. Tá? Então, o vetor P, momento linear, é simplesmente massa vezes a velocidade. Bom, vocês lembram que como é que a gente vai reformular a segunda lei de Newton utilizando esse conceito do momento linear? Vocês lembram que a segunda lei de Newton era escrita como a segunda lei de Newton era escrita basicamente como massa vezes aceleração. Então, era a força resultante, o vetor força resultante, ele é tal que produz uma aceleração. Então, ele é igual a massa do corpo vezes a aceleração, certo? Só há aceleração se houver uma força resultante não nula aqui no corpo. Bom, mas vocês lembram que o vetor aceleração na cinemática a gente escrevia como o quê? A taxa de variação do vetor velocidade no tempo, ou seja, derivado de v em relação ao tempo t. Certo? Se a gente considerar que a massa aqui do sistema ela não varia no tempo, a gente pode reescrever essa derivada aqui como a gente pode reescrever essa equação como t, derivada em relação ao tempo t de mv, certo? Por que eu estou considerando o m constante, o m não varia no tempo, então eu vou inserir ele aqui, eu joguei para dentro da derivada, tal que ficou a derivada de mv. Como o m é constante nessa derivada aqui, ele simplesmente sairia, então essa igualdade ela é válida. E o mv
vira o próprio vetor momento linear. Então, a segunda lei de Newton, de força resultante com massa vezes aceleração, ela pode, na verdade, ser entendida, né, como força resultante é igual a taxa de variação do vetor P, momento linear, em relação ao tempo t. Ela é dp dt. Então, a gente pode reescrever a segunda lei dessa forma. Esse vetor P aqui, né, eu estou utilizando essa letra P para designar o momento linear, por favor não confundir com um P de peso, né? Peso, a força peso, que a gente escrevia aqui também com P, que é mg, tá? Aqui é momento linear, que inclusive não tem a mesma unidade de força, né? A força nesse caso vai ser a taxa de variação desse vetor momento linear P em relação ao tempo. Bom, a gente também vai poder escrever esse vetor em termos de componentes. Então, a gente tratar sempre o problema em suas diferentes componentes. E assim a gente pode, como a gente fez em alguns exemplos, falar de um problema em 3 dimensões ou em 2 dimensões como uma composição, né, de um movimento, ou seja, de um problema em 3 dimensões, uma composição em 3 problemas unidimensionais, né? Então, o momento linear na direção x, por exemplo, vai ser massa vezes a velocidade nessa direção x. E o momento linear na direção y vai ser massa vezes a velocidade na direção y. E o momento linear na direção z, pz, vai ser massa vezes a velocidade na direção z. Assim a gente pode estudar o problema de uma maneira mais simplificada a partir da sua composição nos 3 componentes x, y, z. Essa é a definição do momento linear. Essa grandeza chamada momento linear, ela também vai se relacionar com uma outra grandeza, que é o impulso. O impulso é uma outra grandeza em física que vai estar relacionado à força resultante também. Só que lembrem, a gente calculava, por exemplo, né, na aula passada, o trabalho de uma força como a integral de caminho da força escalar do deslocamento. Aqui o impulso vai ter uma definição parecida, né, a gente chamou de impulso J, vai ser vetorial, uma diferença do impulso com relação ao trabalho, né? O trabalho era uma grandeza escalar, está associado ao conceito de energia, né, que é escalar. Então, é definido apenas por um número. O impulso já é um vetor e ele vai ser integral de um intervalo de tempo t1 a t2 aqui, né? Integral em um intervalo de tempo de t1 a t2 da força resultante que atua em um corpo dt. Então eu tenho que fazer essa integração desses intervalos aqui. Eu vou saber qual foi o impulso dado, o impulso J, a uma partícula ou a um corpo devido a uma força resultante, tá? Lembre que o trabalho, né, ele poderia ser calculado com a força resultante, né, o trabalho total poderia ser calculado com a força resultante integral na força resultante, ou eu poderia fazer integral, né, o trabalho para cada força que está atuando no corpo, e então depois somar todos os trabalhos e assim obter o trabalho total. Eu poderia fazer dessa forma individualmente porque o trabalho era uma grandeza escalar. Aqui o impulso é vetorial, então se eu calcular um impulso relacionado a uma força, depois eu calculo a outra força e assim sucessivamente para todas as forças que atuam no corpo, eu vou ter o impulso de cada força e o impulso total aqui no final vai ser a soma vetorial desses impulsos, tá? Então a gente tem que notar um pouco essa característica aqui vetorial do impulso. Ou ainda, né, posso reescrever esse impulso como a integral de um tempo t1 a t2 e utilizando a definição lá da força resultante como a taxa de variação do momento linear P. Então fica dp dt, certo? Como eu tenho dt aqui e dt aqui, né,
pensando analogamente a uma fração aqui, esse dt simplifica com dt, eu vou ter a integral de t1 a t2 de dp. Então, na verdade, aqui, né, ao fazer essa mudança de integrando de dt para dp, eu vou integrar o dp entre os valores p1 e p2 associados a esses instantes de tempo t1 e t2. Ou seja, qualquer um momento linear p1 no instante t1, qualquer um momento linear p2 no instante t2. A integral de dp, né, integral mais simples que tem, mais trivial que tem, a integral de dp é p, nesses limites de p1 a p2 vai ser p2 menos p1. Então o impulso, ele além de integral da força resultante vezes o intervalo infinitesimal dt aqui, além dessa forma de escrever o impulso também vai ser a variação, né, variação do momento linear. Ou seja, o impulso vai ser a variação do momento linear provocado pela força resultante. Tá? Então, o J vai ser o ΔP. J vai ser igual a ΔP. Vamos usar um exemplo, né, aqui. Considere novamente a competição entre dois barcos que deslizam na superfície de um lago congelado. Os barcos possuem massas m e 2m, ou seja, um barco tem a massa que é o dobro da massa do outro barco. E o vento exerce a mesma força horizontal e constante sobre eles. Ambos os barcos partem do repouso e cruzam a linha de chegada, situada a uma distância d do ponto inicial. Você tem aqui o início, né? Ponto final, a distância aqui é d. Qual deles atravessa a linha de chegada com o maior momento linear? E anteriormente a gente perguntou quem atravessava com maior energia cinética, né? Então, é o seguinte, no caso, quando a gente estava analisando o trabalho é, como aqui é uma força, como aqui é um problema unidimensional, uma força que vai ser constante, né? A força do vento vai ser a mesma para os dois barcos e constante. O trabalho, nessa situação, o trabalho era simplesmente a força, que é constante, vezes o deslocamento, certo? Mas a força e o deslocamento para ambos os barcos eram a mesma, né? Então, o trabalho realizado pela força em cada barco, como a força é a mesma e a distância é a mesma, o trabalho para os dois barcos é a mesma. O trabalho realizado pela força lá que empurra os barcos é o mesmo. O trabalho é o mesmo. É o mesmo. Certo? O trabalho é o mesmo. Porém, se a gente for analisar o trabalho, a gente viu que o trabalho, né, no teorema do trabalho em energia cinética, o trabalho é igual à variação, o que a gente chamou de variação da energia cinética K. E a energia cinética é mv² sobre 2. Né? A energia cinética é mv² sobre 2. Então vai ser a variação da energia cinética, vai ser mv final ao quadrado sobre 2 menos mv inicial ao quadrado sobre 2. Tá? Isso era a variação da energia cinética. Bom, no início, ambos os barcos estão parados, então a velocidade é zero. Esse termo bem aqui é zero. Então eu sei que o trabalho vai ser igual a massa, simplesmente a massa vezes a velocidade no final do barco ao quadrado sobre 2. Esse é o trabalho, certo? Então eu sei que a velocidade com que um barco chega, ao quadrado, né, igualando esse trabalho aqui, que é mv final ao quadrado sobre 2, com o trabalho como a força vezes o deslocamento. Certo? Então o trabalho vai ser força vezes deslocamento, mas passando o 2 para o outro lado, você multiplicando e o m dividindo, isso vai ficar igual a 2 vezes a força vezes o deslocamento sobre m. Tá? Certo? Isso vai ser o que? A velocidade final do barco de massa m. Tá? Sabendo que o trabalho para o outro barco de massa 2m vai ser também F vezes D, e utilizando aqui o teorema do trabalho de energia cinética, ΔK, que vai dar no final mvf² sobre 2,
pela velocidade inicial para o outro barco também ser zero, então eu vou ter, vou escrever aqui a velocidade final para o barco de massa M. Eu vou ter a velocidade final para o barco de massa 2M. Essa velocidade ao quadrado vai ser igual também a 2FD, só que agora a massa não vai ser M, simplesmente vai ser 2M, então vou substituir por 2M. Você vê que simplifica um 2 aqui, então a velocidade final para a partícula de massa para o barco de massa 2M vai ser força vezes o deslocamento sobre M. Então, qual das velocidades no final vai ser maior? A velocidade vai ser maior para o barco de massa M, né? A velocidade vai ser 2FD sobre M. Enquanto que para o barco de massa 2M, a velocidade no final vai ser FD sobre M. Então a gente percebe que o trabalho é o mesmo, mas as velocidades que os barcos atingem no final, elas são diferentes, certo? A partir do conceito de trabalho. Bom, mas vamos analisar agora aqui o que foi pedido, que é qual dos barcos atravessa a linha de chegada com um maior momento linear. Eu sei que, usando o teorema do trabalho de energia, que uma partícula chega com uma velocidade que é o dobro da outra, certo? Bom, mas essa partícula aqui, que é de massa M, qual que vai ser o momento linear dela? Vai ser o momento linear da partícula de massa M, vai ser M vezes a velocidade, em módulo, né? Que eu estou tratando só do módulo do momento linear da partícula, vai ser mv. Bom, qual que é a velocidade dela? A velocidade dela vai ser raiz disso aqui, né? Então vai ser m vezes raiz mv, né? Para o barco de massa m. Então isso vai ser m vezes raiz de 2f d sobre m. Bom, para o outro barco, para o barco de massa 2m, o momento vai ser a massa dele, que é 2m, a massa agora é 2m, massa é o dobro, vezes a velocidade, né, essa velocidade final da partícula de massa 2m. Bom, mas essa velocidade aqui agora vai ser fd sobre m, então isso vai ficar 2m, que multiplica, tirando a raiz quadrada, né, aqui porque é v quadrado, vai ser raiz vezes raiz quadrada de f d sobre m. Bom, você vê que eu posso simplificar aqui, nesse caso, eu posso simplificar aqui m com m, né? Ou eu posso colocar esse m quadrado aqui para dentro da raiz, né? Eu posso colocar esse m para dentro dessa raiz colocando um m quadrado com esse m vai simplificar, né? Vai sobrar só, posso escrever isso aqui como 2 raiz de 2f m d. Fazendo a mesma coisa aqui, jogando esse m para dentro da raiz como m quadrado, ele vai simplificar com outro m, então eu vou ter 2 que multiplica a raiz de f m d. Então você vê que eu tenho aqui raiz de fmd, que eu também tenho raiz de fmd, mas o termo que multiplica essa raiz eu posso separar aqui, né, nesse caso, escrever isso como raiz de 2 vezes raiz de fmd. Então você vê que para a partícula de massa m, o momento é raiz de 2 vezes raiz de fmd, e para a partícula de massa 2m, o momento final vai ser 2 vezes raiz de fmd. Então o momento linear, né, para a partícula de massa 2m, no final vai ser maior.
vai ser maior quanto? Vai ser um fator aqui de raiz de 2, né? De raiz de 2 para 2 é um fator raiz de 2, né? Também. Então, o momento linear vai ser maior, né? A partícula, o barco com massa 2m, vai no final atravessar com um momento linear maior. Certo? Bom, vamos com outro exemplo, né? Vamos fazer um exemplo agora um pouco mais numérico, né? Suponha que você jogue uma bola de massa igual a 0,4 kg contra uma parede. Você jogou a bola contra a parede ali, ela colide com a parede quando está se movendo horizontalmente para a esquerda a 30 metros por segundo, retornando horizontalmente para a direita a 20 metros por segundo. Então, o cenário que a gente tinha aqui, né? Deixa eu iniciar uma nova página. Deixa eu adicionar uma página. Aqui. Isso. Então, nesse segundo exemplo, a gente tem a seguinte situação. Você jogou uma bola, né? Você joga uma bola contra a parede e joga para a esquerda. Você jogou para a esquerda, está aqui a parede, certo? Você jogou inicialmente para a esquerda em direção à parede e após colidir com a parede, essa partícula vai ter o seu momento linear ali alterado, né? Depois de colidir com a parede, ela volta com uma velocidade que vai ser, depois de colidir com a parede, ela vai retornar com uma velocidade agora que vai ser para a direita. Ou seja, a bolinha bateu na parede e voltou. No início, quando você jogou a bola, ela tinha uma velocidade de 30 metros por segundo. Bom, mas se aqui está no sentido para a esquerda, eu tenho que adotar, né? Lembrando que o momento linear é uma grandeza vetorial, eu tenho que adotar um desses dois sentidos aqui como positivo. O problema é unidimensional, né? Então vai ter um dos sentidos positivo e o outro negativo. Se eu disser que esse sentido aqui, né, para a esquerda é negativo, então a velocidade aqui, na verdade, era menos 30 metros por segundo. E depois da colisão da bola com a parede, a velocidade para a direita é 20. Nesse caso, nesse sentido, é 20 metros por segundo. Positivo, porque eu adotei o sentido para a esquerda é negativo, então para a direita é positivo. Certo? Nesse caso, calcule o impulso da força resultante sobre a bola durante sua colisão com a parede. Então você percebe o seguinte: para que ela tivesse uma mudança na velocidade, a velocidade era para a esquerda 30 metros por segundo, foi para a direita 20 metros por segundo. Se houve variação na velocidade, houve uma aceleração, certo? Então, se houve uma aceleração, houve, nesse momento da colisão, uma força resultante atuando sobre a bola. Essa força resultante foi devido à colisão. Só que, apesar de você saber qual que era a velocidade no início e no final da bola, como é que você vai calcular a força resultante devido a uma colisão? É meio difícil você calcular essa interação de contato e meio difícil também experimentalmente de você determinar essa força, né, um valor exato. Mas a gente pode calcular uma espécie de valor médio dessa força resultante, tá? Utilizando o conceito do impulso. Então, o que acontece aqui? Primeiro, né, na letra A, primeira situação do exemplo, na letra A calcule o impulso associado a essa força resultante, né, da colisão da bola com a parede. Então, qual que vai ser o impulso? Vocês lembram que o impulso
módulo, né, em módulo, ele é igual ao momento final menos o momento inicial, certo? Então, o impulso, a gente viu lá no teorema do impulso no momento linear, né? O impulso é igual à variação no momento linear. Então, é o momento final menos o inicial. Nesse caso, qual que é o momento final? É 20, né? O momento final é 20 metros por segundo, é positivo. Aliás, a velocidade é 20 metros por segundo, a bola tem massa 0,4 kg. Então aqui o momento no final é massa vezes a velocidade final menos o momento inicial é massa vezes a velocidade inicial, certo? Então o impulso vai ser 0,4, que é a massa da bola, 0,4 kg, né? Ou seja, a bola tem 400 gramas, velocidade vezes a velocidade final, que é 20 metros por segundo, menos massa, que vai ser 0,4 kg, vezes velocidade inicial, que é menos 30, certo? A velocidade inicial para a esquerda, que vai ter componente negativo, então vai ser menos 30. Aqui eu estou esquecendo o caráter vetorial aqui desse impulso e desses momentos lineares, por conta que o problema é unidimensional. Quando o problema é unidimensional, basta eu escrever dessa forma aqui, são os módulos, e eu levar em conta para qual que é o sentido das velocidades, ou seja, qual que é o sentido da velocidade final, positivo ou negativo, ou da velocidade inicial, positivo ou negativo. Nesse caso está aqui, né? Velocidade inicial considerei para a esquerda negativo, então vai ser 0,4 vezes 20, vai dar 8, menos, menos com menos vai dar mais, né, na verdade, mais 0,4 vezes 30 vai dar 12, tá? 12. Então 12 mais 8, 4 vezes 3, 12, é isso. Então 8 mais 12 vai dar 20. 20, nesse caso, o impulso, né? O impulso vai ter as mesmas unidades que o momento linear. Então vai ser 20 kg vezes metro por segundo. Tá? Bom, aqui, experimentalmente mais fácil do que a gente medir qual que é a força de interação na hora da colisão é a gente medir qual que é o tempo, né? O tempo de contato, né? O tempo que a bola permaneceu em contato com a parede. Se a gente fizer essa medida aqui, né, digamos que a bola, esse tempo de contato foi 0,01 segundos, qual que foi a força horizontal média que a parede exerceu sobre a bola durante a colisão? Bom, a gente viu, né, da outra definição do impulso que essa grandeza do impulso é igual a integral de um tempo t1 ao tempo t2 da força resultante vezes um dt, né? Vezes o dt. Bom, vamos considerar um valor médio aqui para a força resultante, ou seja, dentro daquele período da colisão, lá, se eu for considerar um valor médio, vai ser aquele valor, né, como uma constante. Então, essa força resultante aqui, um valor médio para ela, durante esse intervalo de T1 a T2, considerando um valor médio, é como se fosse constante dentro desse intervalo. Então, isso sai da integral, né, força resultante. E a integral de dt de T1 a T2 vai ser T2 menos T1. T2 menos T1 é justamente o intervalo de tempo, né, ΔT. Então, vai ser força resultante vezes ΔT. Então, quando a gente tem uma força, né, resultante que é constante, o impulso vai ser facilmente calculado como essa força resultante que é constante vezes o intervalo de tempo ΔT que essa força atua. Esse intervalo de tempo ΔT aqui, ele diz que é 0,01 segundos, né? Ou seja, 10 milésimos de segundo, né? A gente pode entender como 10 milésimos de segundo também.
Então, eu posso escrever aqui, ó, passando o dt para o outro lado, dividindo a força resultante, o valor médio, né, associado à força de interação lá devido à colisão da bola com a parede, vai ser o impulso J sobre o intervalo de tempo ΔT. Então, essa força resultante, o valor médio para ela vai ser mais ou menos 20, que é o impulso, a gente calculou na letra A o impulso, 20, e ΔT, que vai ser 0,01 segundos. Então, isso dá 20, isso aqui é o mesmo que 10 a menos 2, se eu jogar para cima vai ficar 10 a 2, então 20 vezes 10 a 2, que é também, posso escrever como 2 vezes 10 a 3, né? 2 vezes 10 a 3. Força resultante no SI é quilograma, né? Metros por segundo ao quadrado, que é a mesma coisa que Newton, né? Ou seja, a força resultante devido à interação é 2 vezes 10 a 3 é 2.000, né? 2.000 newtons. Você percebe que é uma força bem grande, né? Devido à colisão. Se você, por exemplo, pegar qualquer força peso, né? Essa força peso aqui está associada a um corpo com uma massa de 200 kg, certo? Então, essas forças de interações em colisões são bastante elevadas até. Bom, por que esse conceito de momento linear vai ser importante, né? Vai ser interessante para a gente? Porque ele vai estar ligado a um princípio em física, né? Um princípio que é o princípio de conservação. Lembra que a gente falou, né, na energia, como a energia de um sistema como uma quantidade que se conserva. Se você pensar em um sistema isolado, você pode ter uma forma de energia, né, um sistema tendo uma forma de energia e essa forma de energia sendo convertida em outra forma de energia. Como, por exemplo, um objeto caindo, né, um objeto em queda livre, ele vai estar, na verdade, convertendo energia potencial gravitacional em energia cinética. Mas essa soma de energia potencial e energia cinética, ela vai ser ao longo da queda livre constante, porque a energia se conserva. O momento linear de um sistema, né, ele também vai seguir um princípio similar. Então, como é que a gente pode entender isso, né? Vamos entender, a gente pode entender isso da seguinte maneira. Vamos pensar num jogo de sinuca, né? Vamos pensar no jogo de sinuca em que você tem uma bola, você tá com uma bola aqui, né? Então você tem uma bola rodando na sinuca com uma determinada velocidade inicial. Digamos que seja uma bola A, ela tem uma velocidade VA. Aí você tem uma bola aqui que está inicialmente parada, uma bola B, em que a velocidade VB no início aqui é igual a zero, tá? Mas em um determinado momento essa bola vem e colide com essa outra, a bola A colide com a bola B, certo? Então, após a colisão, vamos supor que a bola VA fica parada e a bola VB segue, né? Houve uma interação ali, uma colisão e houve, nesse caso aqui, a transferência de momento. Mas vamos pensar nesse momento aqui da interação entre um corpo e outro. Você tem a bola A e a bola B. Nesse momento da colisão, a bola A ela exerce uma força, né? Uma força aqui devido ao contato sobre a bola B, né? Então A exerce uma força em B. Mas vocês lembram do princípio de ação e reação? Que se A exerce uma força em B, B exerce uma força em A, que é igual, né, em magnitude, mas é igual em direção e magnitude, mas oposta em sentido. Então, a gente pode reescrever isso matematicamente, né, no momento da colisão como a força que A faz em B, né, essa força aqui, ela vai ser igual a
menos a força que B faz em A, justamente porque uma tem um sentido contrário da outra. Então esse sinal menos aqui dá o sentido inverso de uma força em relação à outra. Bom, mas vamos escrever o seguinte, né? Vamos reescrever aqui, ó, essa força que A faz em B. Como é que a gente pode reescrever isso aqui em termos do momento linear? Bom, a força que A faz em B vai produzir uma variação no momento linear de B. Então essa força de A e B vai ser igual a variação do momento linear de B, né, em relação ao tempo t. Aqui. Bom, e desse lado? Desse lado eu vou ter menos a força que B faz em A vai produzir uma variação no momento linear de A. Então essa força aqui vai ser igual a dPA dt, certo? Vai ser igual a taxa de variação do momento linear de A. Bom, se eu passar aqui agora essa força, essa força não, né? Essa força aqui, que é o dPA dt, né? Esse lado direito aqui da equação, eu passo para o lado esquerdo, se eu for passar isso para o lado esquerdo. Bom, está negativo, eu vou passar para o lado esquerdo positivo, né? Então vai ser dPB, eu vou ficar com dPB dt mais, né, era negativo passando para o outro lado positivo, mais dPA dt, isso é igual a zero. Bom, eu vou poder, na verdade, então, reescrever isso aqui da seguinte maneira agora no final. Tirar em evidência essa derivada, d dt de PB mais PA, certo? Essa derivada aqui, isso vai ser igual a zero. Bom, se eu estou pegando a derivada de um número aqui, né, que vai ser essa soma, estou pegando a derivada, na verdade, do vetor, né, a derivada dessa soma vetorial PA mais PB aqui, e isso dá igual a zero, é porque o vetor que é resultante dessa soma aqui tem que ser constante, né? A gente sabe que a derivada de uma constante é igual a zero. Se isso aqui dependesse do tempo, a derivada não vai ser zero. Então, isso aqui, essa soma aqui, tem que ser igual a uma constante para que a derivada seja zero. Ou seja, PA, ao longo da interação aqui, ao longo do movimento, PA mais PB vai ter que ser igual a uma constante. Isso é reflexo da conservação, né? Conservação do momento linear. Lembra que no problema da queda livre eu tenho conversão de energia potencial gravitacional em energia cinética, mas essa soma se conserva, né? É a energia total do sistema e ela se conserva, você não perde ou cria energia. A soma se conserva, então é constante. Aqui é a mesma coisa, a soma aqui dos momentos lineares PA e PB é constante. Então, essa quantidade aqui, PA mais PB, ela é uma quantidade conservada. E isso aqui, se você for olhar, eu estou considerando um sistema com duas partículas só, a partícula A e B, né? A bola A e a bola B. Então, isso é o meu sistema. Então, a soma dos momentos lineares aqui individuais, isso vai ser o momento linear total do sistema, isso vai ser o momento linear total do sistema, né? Vai ser o valor total, momento linear total do sistema, ele vai ser constante, ou seja, é uma grandeza, o momento linear total do sistema, ele é uma grandeza que se conserva. Bom, mas pensa o seguinte, aqui eu estou tendo uma interação de uma partícula com a outra só, tá? Eu não estou tendo o que a gente chama de uma força externa. Então, quando você tem uma força externa, não só forças de interação entre um corpo e outro do sistema, aí você pode ter esse ddt aqui diferente de zero, né? Ele, na verdade, vai ser igual ao somatório das forças externas, né? Então, quando você tem uma força externa, por exemplo, imagina que fossem dois elétrons aqui colidindo, né? Você tem a interação entre eles, a conservação do momento linear
vai se conservar. Mas imagina que esses elétrons estão em um sistema que vai estar permeado por um campo magnético. Então você vai ter uma força magnética, né? Isso vai ser uma força que vai ser externa, não vai ser devido à força de interação da colisão de um com o outro. Então, nesse caso, você não vai ter realmente conservação do momento linear, né? Na verdade, a variação do movimento linear do sistema, né, vai ser igual a esse somatório das forças externas aí. Mas se você não tem forças externas, eu não vou considerar forças externas ao sistema, o momento linear, né, o vetor momento linear do sistema vai ser uma quantidade que se conserva, tá? Então vamos fazer um exemplo, né? Imagina que um atirador segura um rifle de massa de 3 kg frouxamente, de modo que a arma possa recuar livremente ao disparar. Ele atira uma bala de massa MB igual a 5 gramas, horizontalmente, com velocidade relativa ao solo dada por VB, né, a velocidade da bala, VBX. O X indica que o problema é um problema unidimensional, né? A velocidade da bala é 300 metros por segundo. Qual que vai ser a velocidade de recuo VRX do rifle, né? VR, velocidade do rifle, na direção X, velocidade de recuo do rifle. Bom, eu sei que a massa do rifle é igual a 3 kg e eu sei que a massa da bala é igual a 5 gramas. A massa da bala é igual a 5 gramas, ou 5 vezes 10 a menos 3, né, convertendo aqui para quilogramas, né, para manter a mesma unidade aqui da massa do rifle. 5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. E a velocidade com que a bala sai após o disparo, a velocidade da bala, é 300 metros por segundo, certo? Bom, então qual que é a velocidade de recuo VRX do rifle? Bom, eu sei que no início, quando o atirador vai atirar, a bala está em repouso, a velocidade é 0, e a arma também. Então, na verdade, o momento linear do sistema bala e arma é 0. E essa quantidade, ela se conserva. Então, depois de ser atirado a bala, o momento linear do sistema tem que continuar sendo 0. Ou seja, o momento linear da bala mais o momento linear do rifle tem que continuar sendo 0, porque é uma quantidade que se conserva. A soma, o momento linear do sistema é uma quantidade que se conserva. Bom, mas isso aqui é igual a massa da bala vezes a velocidade com que a bala saiu, mais a massa do rifle vezes a velocidade com que o rifle recua. Isso é igual a 0. Bom, eu vou poder isolar então aqui, ó, MR VR vai ser igual a, passando para o outro lado, vai ficar positivo, passa negativo, menos MB VB, certo? Ou seja, a velocidade de recuo do rifle, né, na direção X, né, VRX, vai ser igual a menos MB velocidade da bala, que é a direção X também, sobre MR, que é a massa do rifle. Bom, então isso vai ser menos, massa da bala é 5 vezes 10 a menos 3, não é isso, vezes velocidade da bala, que é 300, sobre a massa do rifle, que é 3. Tá? Então isso vai dar a velocidade de recuo do rifle
vai ser negativo, indicando justamente que é no sentido oposto, né, da bala. Se a bala for para a esquerda, o rifle recua para a direita, né? Então essa velocidade de recuo do rifle vai ser menos, né, 300 dividido por 3 dá 100. 100 é igual a 10 a 2, né? 10 a 2 com 10 a menos 3 vai ser 10 a menos 1. Então esse produto aqui, vocês podem fazer aí, vai dar 0,5, né? 0,5 metros por segundo. Essa vai ser a velocidade, né? Menos 0,5 metros por segundo vai ser a velocidade de recuo do rifle. Além disso, quais são os valores da energia cinética final e do momento linear total final da bala e do rifle? Bom, eu tenho que calcular a energia cinética e momento linear total final da bala e do rifle, né? Então, vamos lá analisar aqui. Qual que é a energia cinética final da bala? A energia cinética final da bala é massa, né? Massa da bala vezes a velocidade da bala ao quadrado sobre 2. Isso é energia cinética, né? Isso vai dar, massa da bala é 5 vezes 10 a menos 3. A velocidade da bala é 300, então vai ser 300 ao quadrado sobre 2. Certo? Isso vai ser a energia cinética da bala. E qual que é o momento linear da bala? O momento linear da bala é massa da bala vezes velocidade da bala. Então, vai ser 5 vezes 10 a menos 3, que multiplica a velocidade da bala, que é 300. Isso aqui vai dar 5 vezes 3 vai dar 15. Então vai dar 10 a menos 3 com 10 a 2, vai dar 10 a menos 1, então vai dar 1,5, né? Aqui o momento linear da bala vai ser 1,5 kg metro por segundo. E aqui esse produto vai ser 300 ao quadrado, né? Vai dar 3 vezes 3, 9. 9 vezes 10 a 4. E aqui vai ser 5 vezes 10 a menos 3 dividido por 2. 10 a menos 3 com 10 a 4 vai dar 10 a 1. Aqui é 10, dividido por 2 é 5. 5 vezes 5, 25. Vezes 9. Vezes 9 vai dar 225. Acredito eu, 225. Esse produto aqui, 225. 225 energia, né? Então, energia a gente mede em joules. 225 joules. Bom, qual que seria a energia cinética aqui agora do rifle? É a massa do rifle vezes a velocidade do rifle ao quadrado sobre 2, que vai dar a massa do rifle é 3 kg. A velocidade é meio, então vai ser 0,5 ao quadrado sobre 2. 0,5 ao quadrado vai dar 0,25, então vai ser 3 vezes 0,25 sobre 2, que vai dar aí 1,5, né? 1,5. 3 dividido por 2 dá 1,5 vezes 0,25, que dá quanto? Aqui na verdade a velocidade é menos, né? A velocidade é menos 0,5. Menos 0,5 ao quadrado, mais menos 0,5 vezes menos 0,5 vai dar 0,25 da mesma forma. Então esse produto aqui, 1,5 vezes 0,25 vai dar
Vamos fazer aqui na calculadora para ser mais rápido. Vai ser 0,25 vezes 1,5 vai dar 0,375. Então vai ser 0,375. Você percebe o seguinte, que a energia cinética no início era zero, né? A velocidade dos dois era zero, e no final você tem uma energia cinética aqui de um e de outro. Então você percebe que nesse caso a energia cinética, ela não, a energia, né, do sistema, ela não foi conservada, né? Você tem uma certa, o sistema antes tinha uma energia cinética, a energia cinética nesse caso não foi conservada, né? A energia cinética no início era zero e no final vai ser 225,375 joules. Bom, por que isso? Na verdade a energia ela é conservada, mas essa energia aqui ela surgiu devido à explosão, né, da pólvora, né? Então, ou seja, uma certa energia química, né, energia proveniente de uma reação ali química produziu essa energia cinética, tá? E qual que é o momento? O momento do rifle vai ser 3 vezes menos 0,5, que é a velocidade do rifle. Bom, 3 vezes menos 0,5, isso vai dar menos 1,5 quilograma metros por segundo. Então, menos 1,5 com 1,5, essa soma aqui, ó, essa soma de momentos vai ser zero, justamente porque eu assumi que o momento linear, né, no início do sistema era zero. Ou seja, não tinha, os dois estavam em repouso, a bala e o rifle, então essa soma aqui era zero, mas você percebe que no final, se eu pegar o momento linear da bala e o momento linear do rifle e somar, essa soma aqui continua dando zero, né? 1,5 com menos 1,5 vai dar zero, justamente devido à conservação do momento linear, né? Então, vamos para terminar, falar de colisões, né? Vamos falar da colisão elástica. A colisão elástica vai ser uma colisão em que a energia, você percebe que em determinadas situações, quando a gente olha só para a energia cinética ou potencial, etc., energia mecânica do sistema, quando a gente olha só para a energia mecânica, né, cinética ou potencial, você percebe que essa energia ela não se conserva, como nesse exemplo. Você tinha uma energia que foi proveniente ali de uma fonte que não era mecânica. Então, em alguns casos, em alguns tipos de situações, você vai ter a energia cinética conservada ou não, mas em todas as colisões, o momento linear total do sistema ele vai ser conservado, ou seja, o princípio de conservação do momento linear ele vai ser sempre válido em colisões, mas às vezes em determinadas situações a energia cinética ela não vai ser conservada. Então, a esses diferentes cenários a gente chama de colisão elástica e colisão inelástica. No caso da colisão elástica, a energia cinética, ela vai ser conservada e o momento linear também. As duas coisas vão ser conservadas, né? Então, se eu for pegar a energia cinética no início, uma soma, né? Se eu tenho, por exemplo, duas partículas A e B e elas colidem. No caso da colisão elástica, a energia cinética no início é igual a energia cinética no fim. Então, a energia cinética da partícula A mais a energia cinética da partícula B no início vai ser igual à energia cinética da partícula A mais a energia cinética da partícula B no fim. Isso aqui vai ser igual. E o momento linear também vai ser válido, a conservação do momento linear. Então, o momento linear de A no início mais
O momento linear de B no início vai ser igual ao momento linear de A no fim, mais o momento linear de B no fim, né? Essas somas aqui vão ser constantes. Na colisão inelástica, o momento linear total vai ser conservado, ou seja, PA mais PB no início vai ser igual a PA mais PB no fim, mas a energia cinética não é conservada, tá? A energia cinética não é conservada. Então isso define o que é a colisão elástica e inelástica. Ou seja, no caso da colisão inelástica, como a energia cinética não é conservada, você teve uma certa dissipação ali da energia cinética em alguma outra forma de energia no momento da colisão. Pode ser que uma parte da energia cinética virou energia térmica depois da colisão, ou isso foi armazenado de alguma outra forma de energia no sistema, e você não tem ali a conservação da energia cinética. Tá? Bom, vamos analisar aqui, então, por exemplo, o caso da colisão completamente, o que a gente chama de colisão completamente inelástica. Nessa colisão completamente inelástica, o que acontece? Você tem os dois corpos que colidem se movendo juntos após a colisão. Então, os dois corpos eles estavam se movendo de maneira separada e na hora que colide, um gruda no outro, vamos dizer assim, e eles seguem se movendo juntos. A essa velocidade em que o sistema se move junto, eu vou chamar de velocidade V2. E vamos imaginar que o objeto, o corpo A, estava se movendo inicialmente com uma velocidade VA1 e esse corpo A colidiu com um corpo B que estava inicialmente em repouso, ou seja, o VB1 é igual a zero, certo? Então, utilizando lá o princípio de conservação do momento linear, eu vou ter que o momento linear no início, o momento linear total no início tem que ser igual ao momento linear total no final. O momento linear no início só tem o momento linear a partícula A, porque a velocidade da partícula B é zero, então o momento linear também vai ser zero. Então o momento linear no início é MAVA1. Bom, e o momento linear no final? As duas partículas seguem juntos como um corpo só, se movendo com velocidade V2. Então o momento linear do sistema vai ser MA mais MB, a soma das massas, vezes V2, ou seja, como se fosse um corpo só de massa MA mais MB se movendo com V2. Então o momento linear vai ser MA mais MB V2. Isolando o V2 aqui, vai ficar MA sobre MA mais MB, que multiplica VA1, certo? Então a velocidade final com que o sistema vai se mover, velocidade final com que o sistema vai se mover, vai ser dado por essa razão aqui, MA sobre MA mais MB, vezes a velocidade inicial com que o corpo A se movia. Então você percebe que, por exemplo, se a massa de B é muito menor do que a massa de A, essa velocidade aqui com que o sistema no final vai se mover vai ser basicamente a mesma velocidade. Mas se as massas forem iguais, ou seja, MA foi igual a MB, então vai ser MA sobre 2MA, quando o MB foi igual a MA, essa soma vai dar 2MA, então essa razão aqui vai dar meio. Então a velocidade V2 vai ser igual a meio de VA1. Então o sistema vai se mover com uma velocidade que vai ser metade da velocidade com que A se movia no início, certo? Bom, esse é o caso da colisão completamente inelástica. Razoavelmente simples, né? Então vamos para um exemplo, um exemplo de aplicação desse tipo de colisão inelástica. É o que a gente chama de pêndulo balístico. Então, a figura abaixo mostra um pêndulo balístico, um sistema simples para medir a velocidade de uma bala. A bala com massa MB é disparada contra um bloco de madeira com massa MM, suspenso como um pêndulo, com o qual produz uma colisão completamente inelástica. Então você percebe o seguinte, você tem aqui, antes da colisão, a bala é atirada, ela tem uma massa MB, ela vem com uma velocidade V1 aqui, colide com um bloco de madeira que tem uma massa MM. Depois dessa colisão, a bala ela penetra aqui o bloco
ela vai ser desacelerada aqui ao penetrar o bloco, e depois desse momento que ela penetra o bloco, o sistema segue o bloco e bala junto. As duas coisas seguem juntos e sobem até uma altura aqui relacionada à altura inicial aqui em relação ao ponto em que está pendurado, né? Você tem uma altura aqui e essa altura varia em um certo y aqui, ó. A diferença entre as alturas em relação ao topo, essa altura y aqui, né? Imediatamente após a colisão, então as duas coisas seguem juntas, né? Bala e bloco de madeira com uma velocidade v2. Então, imagina o seguinte, imagina que você faz um experimento desse aqui, de uma colisão inelástica, né? Um pêndulo balístico, e você sabe qual que são as massas envolvidas, você sabe a massa da bala, você sabe a massa do bloco de madeira, e você sabe que depois do impacto com a bala, o bloco oscila, né? O bloco, na verdade, o bloco com a bala junto, né? Oscila atingindo uma altura máxima y, né? Essa altura aqui, y. Conhecendo seus valores de y, mb e mm, qual é a velocidade inicial v1 da bala, certo? Então vamos voltar aqui, né, pro que a gente sabe. A gente sabe que a velocidade v2 com que o sistema vai se mover no final, bloco e bala juntos, vai ser igual a massa nesse caso agora a massa da bala sobre massa da bala mais a massa do bloco de madeira, né, mm. Isso vezes a velocidade v1, que era a velocidade com que a bala se movia no início. O que eu quero saber agora, na verdade, é a velocidade v1. Como é que eu posso fazer isso? Percebe o seguinte, eu não sei qual que é a velocidade v2 com que o sistema se move ali no final, mas eu sei qual que é a altura y com que o sistema oscila ali. Então percebe o seguinte, se eu disser que o zero do potencial gravitacional é aqui nesse ponto em que estava em equilíbrio, a variação de energia potencial gravitacional aqui para o sistema é justamente m, a soma mv mais mm, vezes y, né? Vezes y. Então, o que eu vou poder fazer é o seguinte, nesse caso aqui, associado à velocidade v2, eu tenho uma energia cinética a energia cinética no início, ela é m da bala mais m do bloco de madeira, a velocidade com que esse sistema aqui sai, vezes o v2 ao quadrado sobre 2, certo? Sobre 2. Isso é energia cinética. Essa energia cinética aqui, quando o sistema vai oscilar, essa energia cinética, quando chega no ponto mais alto lá, ela foi convertida em energia potencial gravitacional. E aí o bloco bala, bloco de madeira aqui, o sistema bala, bloco de madeira, vai ficar oscilando. Então, no ponto mais alto, essa energia cinética aqui, ela foi convertida em energia potencial gravitacional. Então, eu vou igualar isso aqui com energia potencial gravitacional, no caso da energia potencial gravitacional máxima, né? Ou seja, energia no início é só energia cinética, que é isso, e no final vou ter só energia potencial gravitacional, e essa energia potencial gravitacional vai ser mb mais mm, que multiplica o y, a altura y lá, certo? Bom, você percebe que eu tenho a fotometria aqui, né? Energia potencial gravitacional é massa vezes aceleração da G vezes y, fotometria aqui. Então você percebe que não vai depender dessas massas aqui, né? Essa massa, essa soma mb mais mm eu tenho de um lado e de outro, então posso simplificar. Consequentemente, essa velocidade v2 aqui ao quadrado, passando 2 dividindo para lá, multiplicando, vai ser 2, que multiplica o g vezes y. Ou seja, a velocidade v2 vai ser
raiz de 2gy, raiz de 2gy. Substituindo nessa primeira fórmula aqui, nessa primeira equação da colisão completamente inelástica, a gente vai ter o seguinte: a gente vai ter V1 escrito como passando, né, aquela razão lá para o outro lado, ela vai passar invertida, então vai ser MB mais MM sobre MB, massa da bala, vezes o V2, certo? Vezes o V2. Bom, mas o V2 vai ser aquele ali, a raiz de 2gy, então vai ser MB mais MM sobre MB vezes o V2, que é a raiz de 2gy, certo? Então você percebe que eu consegui determinar qual que é a velocidade com que a bala se aproximou e atingiu lá o bloco de madeira, a velocidade V1, baseado nos valores da massa da bala, massa do bloco de madeira e essa altura Y. Então imagina que você num experimento lá de um pêndulo balístico, você filma e aí você consegue determinar qual que é essa altura Y aqui, com que o sistema, a altura Y máxima com que o sistema vai oscilar. Então você tem dados os parâmetros aqui da massa da bala e da massa do bloco de madeira, você tem uma estimativa de qual que é a velocidade com que a bala atingiu o bloco de madeira. Se você sabe qual que é essa velocidade aqui, você sabe também qual que é a velocidade V2, né? Que o sistema, logo depois que o bloco de madeira é atingido, ele sai, que vai ser a raiz de 2gy, né? Então você consegue, sabendo essa altura y aqui, calcular essas duas velocidades, né? Então isso é utilizado, né, para você fazer balística, né, e você determinar qual que é a velocidade do projétil aqui, que é muito interessante, né? Aplicando conceitos de física, a gente tem uma aplicabilidade ali em um problema, por exemplo, de perícia, né? Bom, vamos falar aqui, por exemplo, agora de colisão elástica, né? Uma colisão elástica, o que acontece? Numa colisão elástica, aqui só um detalhe, né? Se a gente for pegar a energia cinética no início e no fim, né? Vou pegar a energia cinética no início e no fim. A energia cinética no início, dividir pela energia cinética no fim desse processo aqui do pêndulo balístico. Qual que era a energia cinética no início? Era a massa da bala vezes a velocidade V1, né? V1 ao quadrado sobre 2. V1 ao quadrado sobre 2. E dividido por... Qual que é a energia cinética no final? É MB mais MM, que multiplica a velocidade V2 ao quadrado sobre 2. Bom, esse 2 aqui vai simplificar, né? Com esse 2 aqui, eu vou ter essa razão dada por MB V1 ao quadrado sobre MB mais MM, que multiplica V2 ao quadrado, certo? Se eu for substituir quem é V1 e V2, né? O V1 é isso tudo aqui, né? Então essa razão vai ficar igual a MB. Quem que é o V1? É MB mais MM sobre MB, a raiz de daquilo. Então vai ficar MB mais MM ao quadrado sobre MB ao quadrado
que multiplica, bom, raiz de 2gy ao quadrado vai ser 2gy, certo? Isso tudo vai ficar dividido por mb, isso tudo dividido por mb mais mm vezes v2 ao quadrado. Bom, v2 ao quadrado v2 é raiz de 2gy, então isso ao quadrado vai ser simplesmente 2gy. Bom, aqui é uma divisão, né? Eu posso simplificar aqui, posso simplificar mb, um mb com um mb aqui. Posso simplificar uma soma mb mais mm aqui com outro aqui. E esse 2 com 2, g com g, y com y. Isso tudo vai sobrar um mb mais mm com um mb embaixo, certo? Então dá, é isso que sobra, é isso, né? mb mais mm simplificou com aqui, sobra mb mais mm em cima sobre mb. Então você percebe que isso aqui é igual ao que eu escrevi, K0, energia cinética no final, menos energia cinética no início. Você percebe que é mb mais mm, um número, mm, sobre mb. Então, consequentemente, isso aqui vai ser um número maior do que 1, porque o numerador é maior do que o denominador, certo? Então, se é um número maior do que 1, significa que o K0 é maior do que o KF, ou seja, K0 maior do que o KF. A energia cinética no início é maior do que a energia cinética no final, ou seja, no processo de colisão inelástica, a energia cinética no final ela é menor do que a energia cinética no início. Por quê? Porque parte dessa energia cinética foi dissipada de alguma forma, né? Ao penetrar no bloco de madeira, você tem conversão de energia cinética em energia térmica, talvez uma parte ali, uma energia em alguma outra forma de energia potencial, sei lá. Você tem uma certa perda, né? Uma certa dissipação de energia no processo lá da colisão inelástica. Então, por isso que a energia cinética no final é menor do que a energia cinética no início. Tá? No caso da colisão elástica, o que acontece? Você tem, vamos supor, a mesma situação, uma situação análoga, né? Um objeto, um corpo A se movendo com uma velocidade VA1 e colide com um corpo B que vai estar se movendo com uma velocidade VB1 igual a zero, ou seja, está inicialmente em repouso, né? O corpo que se move aqui com a velocidade VA1 colide com outro em que a velocidade inicial é zero. Então, no caso da colisão elástica, a energia cinética e o momento linear se conservam. Então, eu vou ter essas duas equações. A energia cinética no início, que é MaVa1 ao quadrado sobre 2, só a partícula A tem velocidade, então só a partícula A tem energia cinética, vai ser igual à energia cinética dos outras duas após a colisão, ou seja, MaVa2 ao quadrado sobre 2 mais MbVp2 ao quadrado sobre 2. E o momento linear também se conserva. Então, MaVa1, momento linear no início, vai ser igual a MaVa2 mais MbVb2, né? Depois, após a colisão, o momento linear das duas partículas aqui, essa soma vai ser igual ao momento linear no início, que era só MaVa1. Essas duas equações, a gente pode, né, manipular elas para escrever o que vai ser de velocidade de VA2 e VB2, tá? A gente pode simplesmente reescrever essas duas dessa forma aqui. Ma menos Mb sobre Ma mais Mb, Va1, e Vb2 vai ser igual a 2Ma sobre Ma mais Mb, Va1. Então percebe o seguinte, se as massas forem iguais, imagina que a bola, você tem um jogo de sinuca, né? O corpo A é uma bola,
e o corpo B é uma outra bola. Se as massas são iguais, o que acontece dessas equações aqui? O que a gente percebe da equação 15 e 16? Que se são iguais, as massas são iguais, MA menos MB vai dar o quê? Zero. Então, a velocidade com que a bola A vai se mover após a colisão, o VA2, vai ser zero. Qual que vai ser a velocidade com que a bola B vai se mover? No caso, qual vai ser o VB2? Se as massas são iguais, vai ser 2MA, embaixo vai ser MA mais MA, porque o MB vai ser igual a MA, então vai ser MA mais MA. 2MA sobre 2MA vai dar 1, então o VB2 vai ser igual ao VA1, ou seja, a bola B, né, vai se mover com uma velocidade que vai ser igual à velocidade inicial da outra bola. Então o que acontece? Uma bola vem com determinada velocidade, ao colidir com a outra, se as massas são iguais, a bola que inicialmente estava parada continua com uma velocidade igual a que era a velocidade da outra no início, e essa bola que antes estava se movendo, ela para, que é uma coisa que a gente vê muito justamente no jogo de sinuca. Como as bolas são similares, as massas são similares, quando você taca uma bola que ela vai se movendo e ela colide, né? Colide assim, se for uma colisão frontal bonitinha com outra bola, que muito provavelmente acontece, né? Na maioria dos casos, é a bola com que estava vindo com velocidade, ao colidir, ela para e a outra bola segue se movendo. Ou seja, o momento linear é simplesmente transferido de uma bola para outra. É isso que acontece, tá? Se também a gente pode fazer uma outra análise aqui dessas equações. Se a massa MA for muito menor do que a massa MB, a massa da partícula que estava vindo for muito menor do que a massa da partícula que estava parada, então aqui é desprezível, vou ter menos MB sobre MB, né? O MA nessa soma vai ser desprezível, então menos MB sobre MB vai dar menos 1. Então, a partícula a partícula A aqui, ao colidir, como a massa da outra é muito maior, ela bate e ela é simplesmente refletida, porque a velocidade com que ela vai sair depois, VA2, vai ser menos VA1, ou seja, a velocidade dela, da partícula A, simplesmente inverte de sinal quando o MA for desprezível aqui nessa soma em relação ao MB. E também, se o MA é desprezível em relação ao MB, aqui é desprezível, né? MA em relação ao MB é desprezível, e eu vou ter 2MA sobre MB. Bom, mas se MA é muito menor do que MB, 2 vezes MA continua sendo muito menor do que MB. Então, essa razão aqui, na verdade, ela tende a zero. Então, a velocidade VB2 vai ser zero, né? Vai ser muito próxima de zero. Ou seja, se a massa da partícula, da bola que está lá em repouso, ela é muito maior do que a massa da bola que está vindo se aproximando, a bola A bate na bola B e ela é simplesmente refletida e a bola B continua lá parada. Então é basicamente o caso, né, análogo da bolinha que a gente jogou na parede. Você joga uma bola na parede, ela vai bater na parede e vai ser simplesmente refletida. A velocidade simplesmente vai só mudar de sinal e o outro corpo basicamente não altera nada. Não altera nada do seu movimento por ser muito mais massivo. Bom, para a gente finalizar, né, vamos falar de centro de massa. O que é o centro de massa? Bom, se há forças externas atuando sobre o sistema de partículas, então não há mais conservação do momento. Tá? Então, nesse caso, a gente tem um momento total definido como a soma, né? O momento linear total ele é a soma das partículas, né? Das várias partículas que compõem o sistema. M1, V1, mais M2, V2 e assim vai. Então, eu estou tratando aqui, estou generalizando para um sistema de partículas. Né? Então, o momento linear P vai ser a somatória de todos os momentos lineares individuais. Se há forças externas, então esse dp dt aqui, a taxa de variação do momento linear total em relação ao tempo vai ser igual ao somatório das forças externas. Tá? Somatório das forças externas que atuam em cada partícula. Bom,
Isso aqui vai ser ou seja, essa somatória das forças externas vai ser uma espécie de força resultante externa. Bom, mas o que vai ser a força resultante? O que eu vou chamar de força resultante externa? Isso aqui vai ser igual a massa, né? A força resultante vai ser o que? Pela segunda lei de Newton, é massa vezes aceleração. Bom, mas essa massa aqui são forças externas que atuam no sistema de partículas como um todo. Então, a massa do sistema é M1 mais M2 mais M3, e assim vai, né? A massa total vai ser isso. Se eu escrever esse somatório aqui como uma espécie de força resultante, isso vai ser a massa vezes uma aceleração, né? Vou reescrever aqui esse somatório de forças externas com massa vezes aceleração. A massa é a massa do sistema, ou seja, M1 mais M2 mais M3, mais assim vai, vezes uma aceleração, que eu vou chamar uma aceleração de Cm, né? Definir vou escrever esse índice aqui, Cm. Bom, do outro lado fica o seguinte, eu tenho a derivada do momento P. Bom, mas a derivada do momento, né? Se eu escrever o momento do momento total, se eu for substituir aqui o momento total com uma soma dos vários momentos aqui individuais, eu vou derivar cada momento desse aqui, né? E cada momento, a derivada de cada um vai dar a massa não varia, então vai acontecer o seguinte, eu tenho de um lado aqui a derivada no momento total P, né? Bom, mas isso é igual a derivada, né, em relação ao tempo T da soma vetorial dos momentos lineares aqui individuais. Então é M1 V1 mais M2 V2 mais assim vai, né? M2 V3, etc. Bom, isso vai ser igual a eu derivar, né? A derivada da soma é igual à soma das derivadas. Então é igual a derivar M1 V1 em relação a T mais derivada em relação a T de M2 V2 em relação a T e assim vai, certo? Mas se eu pegar aqui quem que é a velocidade, né? Se eu levar em consideração que as massas, né, são constantes, então não deriva, isso vai ficar igual aqui, ó, primeiro. Eu vou poder reescrever isso como M1, a massa é constante, não deriva, então sai da derivada aqui, derivada de V1. Bom, mas lembra que a velocidade ela é igual à taxa de variação da posição, ou seja, o vetor velocidade é dr dt. Então isso seria a derivada de dt do V1, que é a derivada do vetor posição, CR1 em relação a t. Mas do outro lado a mesma coisa, o m sai da derivada, m2, vezes a derivada de dt do vetor V2, que é a derivada de r, posição R2 em relação a t. Mas assim vai, assim segue, né? Então você percebe que na verdade aparece aqui uma derivada de segunda ordem, uma derivada segunda, né? Então isso fica igual a M1 vezes derivada de segunda ordem do vetor posição R1, posição da partícula 1, né, em relação ao tempo, mais M2 vezes a derivada segunda da posição da partícula 2 aqui, em relação ao tempo. E assim vai. Assim segue. E do outro lado da equação, isso vai ser igual a um M1 mais M2. Isso vai ser igual a massa vezes aceleração, ou seja, vai ser a massa do sistema todo, soma das massas que é M1, M2, M3, etc. Vezes uma aceleração. Bom, percebe o seguinte, que se eu digo que essa aceleração aqui é proveniente também de uma segunda derivada de um determinado vetor posição, então isso vai ser M1 mais M2 mais M3 mais etc, vezes a segunda derivada de um vetor posição aqui, que eu vou chamar um vetor posição R de Cm. Isso em relação ao tempo aqui, certo? Então, se eu olhar para essa equação aqui, ó, de um lado e de outro, né? De um lado, isso que está aqui, isso que está aqui, é igual a isso que está aqui.
Ou seja, por analogia, né? Por analogia, se eu digo que essas massas m aqui não derivam, significa que esse vetor aqui, R de Cm, é igual a eu tomar esses vetores aqui, M1R1 mais M2R2, sobre essa soma, tá? Porque, assumindo que cada massa aqui individualmente M1 e M2 não deriva em relação ao tempo, então percebe que eu posso dizer que esse R de Cm, esse vetor aqui, vai ser igual a M1R1 mais M2R2 e mais etc. sobre, passando tudo isso daqui para o outro lado dividindo, vai ficar M1 mais M2 mais etc. Então, quem que é esse vetor RCM, né? Isso aqui é o vetor que a gente chama de posição, é o vetor posição do centro de massa do sistema. Tá? Então ele vai ser, se eu tenho uma composição, né, do sistema de partículas, em que uma partícula tem um vetor posição R1, outra partícula tem um vetor posição R2 e assim vai, o centro de massa desse sistema é M1R1 mais M2R2 mais, assim vai, sobre a massa total do sistema, que é M1 mais M2 mais reticência, né? Isso aqui é o que vai dar a posição do centro de massa, tá? Por que é importante a gente saber o centro de massa? Porque imagina, por exemplo, que você tem um sistema de duas partículas dessa maneira aqui, um corpo de uma ponta de uma mola, que é uma mola, e na outra ponta você tem outro corpo. Imagina que você joga esse sistema aqui de forma a fazer um movimento que é uma parábola, né? Um lançamento oblíquo. Você lança esse corpo aqui num lançamento oblíquo. Imagina que além de você jogar isso aqui, isso aqui é uma mola, né? Então ela pode oscilar. Então de repente o sistema, um corpo em relação ao outro tem uma determinada distância, depois tem uma distância maior. Vamos supor que depois tem uma distância maior, depois tem uma distância menor. E assim vai, né? Depois tem uma distância assim. E assim segue a trajetória aqui nesse sentido. Você lançou obliquamente, mas cada partícula aqui do sistema, devido a essa oscilação, vai ter uma trajetória que não vai ser uma parábola. Vai ter uma trajetória cada partícula vai ter uma trajetória mais complexa. Mas se você for olhar o centro de massa desse sistema aqui, ele vai realizar uma trajetória que vai ser uma parábola. Vai ser a linha que vai ser uma parábola do lançamento oblíquo que a gente estudou lá em cinemática em 2 dimensões. Então, o centro de massa realiza uma trajetória bonitinha, que é uma parábola, mas cada partícula individualmente, por elas estarem oscilando, não. Ou seja, a trajetória de cada uma vai ser muito mais complexa do que a trajetória do centro de massa. Então, quando a gente está estudando um sistema de partículas, é muito mais fácil a gente estudar um sistema em relação ao seu centro de massa, porque ele vai ser mais simples do que eu estudar. Primeiro que se você tem duas partículas, em vez de eu estudar qual vai ser a posição de cada uma, eu vou estudar uma posição só que vai ser do centro de massa. Imagina que eu tenho um sistema com centenas de partículas. Eu vou reduzir o problema de estudar qualquer trajetória de centenas de partículas a eu estudar a trajetória de um ponto só, que é o do centro de massa, que vai ser mais simples do que as trajetórias individuais das partículas do sistema. Então, é isso, tá? Agora imagina o seguinte, imagina que eu quero pegar isso aqui, imagina que eu tenho o seguinte agora, imagina que eu quero aplicar essa ideia do centro de massa, não a um sistema de partículas, né, mas a um corpo extenso. Então eu tenho um corpo aqui qualquer, com uma certa geometria qualquer, certo? Eu tenho essa geometria aqui maluca. Eu quero saber onde vai estar o centro de massa disso.
O centro de massa, se eu considerar que cada pedacinho do corpo aqui vai ser uma partícula, né? Cada pedacinho deve ser uma partícula, certo? Para cá, e eu tenho uma certa origem aqui do sistema de coordenadas, cada partícula vai ter um determinado vetor posição e vai ter uma massa associada a esse pedacinho aqui do corpo. Então, o centro de massa do corpo vai ser, em vez de eu fazer um somatório, esse vetor centro de massa vai ser justamente eu fazer a integral do vetor aqui R de cada ponto do corpo que eu estou pegando, R quadrado, aliás, R quadrado não, R, né? R dm, certo? Sobre a integral de dm, que é para cada pedacinho que eu estou pegando, qual que é a contribuição dele. Essa integral aqui, né, ou seja, eu transformei aqueles somatórios ali, aquelas somas ali, que eram antes discretas, você tinha um pedaço aqui, uma partícula M1, M2, etc. Eu transformei isso para algo contínuo, então vira uma integral, né? Vou pegar um corpo aqui extenso, vou fazer uma soma contínua, né, de vários pedacinhos, como se fossem várias partículas aqui que estão compondo esse corpo extenso. Então, o centro de massa do corpo vai ser justamente essa integral de R, né, o vetor posição associado a um dado pedacinho de massa infinitesimal dm, né, essa integral sobre a integral de dm, que vai dar a massa total. Né? Essa integral aqui no final vai dar a massa total do corpo. Integral de dm é m. Então, vai ser o centro de massa de um corpo, vai ser essa integral aqui, R, o vetor posição de cada pedacinho infinitesimal dm sobre a massa total do corpo. Né? Então, você percebe que se eu pegar um pedacinho aqui de massa dm bem aqui, eu vou ter, em relação à origem do sistema de coordenadas, um vetor posição r para ela. Então, para cada partícula, eu vou pegar qual que é esse produto r dm aqui, eu vou integrar de forma a determinar qual que é o centro de massa. Às vezes, ao invés de a gente fazer um cálculo desse tipo, é mais fácil a gente determinar o centro de massa analisando a geometria do problema, né? Então, se eu tenho um corpo de massa M aqui, ligado por um fio, digamos que a massa desse fio seja desprezível, né? Então, você tem um corpo aqui ligado por um outro corpo aqui, por um fio, mas a massa desse fio é desprezível. Esse corpo tem massa M, esse corpo tem massa M. Onde é que vai estar o centro de massa? Vai estar exatamente aqui no meio, né? O centro de massa vai estar numa posição que vai ser o meio desse fio aqui que liga esses dois corpos. Se você pega um corpo extenso, por exemplo, aqui, um corpo extenso, mas esse corpo extenso vai ter uma geometria aqui esférica, né? A geometria dele é esférica. Bom, se a densidade desse corpo aqui é homogênea, né? Ou seja, a densidade em qualquer ponto é sempre a mesma. Onde é que vai estar o centro de massa? O centro de massa vai estar no centro geométrico dessa esfera, tá? Da mesma forma, se eu pegar um quadrado aqui, pegar um cubo, né, nesse caso. Pego um cubo. Se esse cubo aqui tem densidade homogênea, o centro de massa desse cubo vai estar justamente no centro geométrico, tá? Então, eu posso pensar, se um corpo tem densidade homogênea, no centro de massa como o centro geométrico do corpo, tá? Uma maneira mais simples de você determinar o centro de massa. Bom, mas às vezes nem sempre vai ser tão simples assim como nesses casos. Mas por que é importante a gente estudar, ter esse conceito do centro de massa? Porque imagina, por exemplo, um projétil que é lançado, certo? O projétil é lançado e esse projétil realizaria uma trajetória aqui que é uma parábola. Em um determinado momento, o projétil explode. E se divide em dois pedaços, tá? Bom, mas se a trajetória dele era essa linha aqui, né, rosa,
Eu vou analisar, se eu for olhar esses dois pedaços aqui que se separaram, pegar o centro de massa, o centro de massa aqui em relação a esses dois pedaços, ele vai seguir a trajetória original que o projétil seguiria devido à conservação no momento linear, né? Então é interessante a gente saber determinar aqui qual que seria a trajetória do centro de massa nesse caso, por exemplo, porque daí a gente sabe qual que é a trajetória de cada pedaço. A gente sabendo a trajetória do centro de massa, a gente saberia qual que seria a trajetória de cada pedaço. Outra importância do centro de massa, por exemplo, é se você tem um sistema planetário, você tem uma estrela aqui e um planeta orbitando. Imagina que essa estrela aqui, ela é muito mais massiva do que o planeta, então ela está parada, o planeta está orbitando a estrela. Porém, se não for tão diferente assim a massa da estrela com relação à massa do planeta, o que acontece? Na verdade, você não tem o planeta orbitando só simplesmente a estrela ali, não. Você tem cada objeto, planeta e estrela, realizando uma trajetória aqui, pode ser aproximadamente circular, mas a trajetória dele, de onde que ele orbita um ponto que na verdade é um ponto aqui que é o centro de massa do sistema. Cada objeto vai realizar uma trajetória circular, aproximadamente circular, em torno do ponto que é o centro de massa do sistema. Então o planeta realiza uma trajetória aqui, que o centro disso é o centro de massa. E a estrela também realiza uma trajetória aqui circular, aproximadamente circular em alguns casos, em que o centro desse círculo aqui é o centro de massa do sistema planeta-estrela. Então, às vezes, você tem uma estrela que está realizando aqui um movimento desse tipo e a gente sabe que tem um planeta acompanhando ela, apesar da gente não conseguir observar esse planeta aqui que está junto com a estrela, a gente sabe que tem que ter um planeta lá e a gente sabe mais ou menos qual que é a massa que tem que ser desse planeta, apesar de a gente não conseguir vê-lo por saber que essa estrela realiza aqui uma trajetória circular em torno de um centro de massa. Então tem que ter algo ali, tem que ter um planeta que está acompanhando aquela estrela. A gente descobriu, né, diversos cientistas descobriram, né, diversos exoplanetas utilizando uma técnica desse tipo, tá? Então essa foi a aula desse capítulo. Depois eu vou incluir as aulas dos capítulos 9 e 10 do livro e a gente vai se falando, ok? É isso.